galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui com um vídeo semanal sobre todos os fatores que podem influenciar no preço do Bitcoin para essa semana e para as próximas semanas. E nesse vídeo eu quero fazer algumas considerações adicionais sobre conceitos básicos aí, oferta e demanda, e quais são os fatores que no curto, médio e longo prazo podem afetar no preço do Bitcoin. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Como vocês podem ver na tela, então, o preço do Bitcoin acima de 24 mil dólares, com uma recuperação considerável desde a última queda. Na verdade, todo o mercado financeiro de renda variável está se recuperando e é justamente por isso que eu preparei uma apresentação rápida e simples para ilustrar aí quais que são os principais fatores, então, oferta e demanda, que impactam no preço do Bitcoin, para que vocês possam entender esses ciclos de mercado. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais fatores que impactam o preço do Bitcoin. E o Bitcoin, assim como qualquer outro ativo, aliás, o preço do Bitcoin depende da oferta e da demanda. Então aqui do lado da oferta, eu cito três principais pontos a serem levados em consideração quando falamos de Bitcoin, que é o limite máximo de 21 milhões de unidades de Bitcoins que serão emitidos, os períodos de halving, que ocorrem geralmente 4 em 4 anos, quando a recompensa dos mineradores cai pela metade, e o chamado DCA, que é basicamente uma estratégia aí que muitas pessoas utilizam para comprar e acumular bitcoins todos os meses, né? O que a gente pode chamar de exército do DCA. Vamos falar sobre tudo isso. E do lado da demanda, eu gostaria de citar a curva de adoção do Bitcoin, a liquidez e o mercado, né? A liquidez e o mercado estão muito correlacionados e ajudam a entender qual que é o sentimento do mercado em relação a ativos de risco, e o Bitcoin ainda está muito correlacionado com ativos voláteis e ativos de risco. Vamos falar sobre isso então. Começando pela oferta inelástica. Por que a oferta inelástica é tão presente assim no Bitcoin, né? Quais são os fatores que fazem com que a oferta do Bitcoin seja tão inelástica? Então aqui tem um gráfico que mostra a quantidade de Bitcoins que será emitida e em contraste, né, na linha azul, em contraste com a inflação monetária do Bitcoin. Para quem não sabe, existe uma inflação no Bitcoin. Inflação é a expansão de base monetária, e a base monetária do Bitcoin é expandida conforme mineradores mineram blocos de Bitcoin e recebem essas recompensas, portanto. Só que essa inflação, diferente das moedas fiduciárias, como o real, como o dólar, ela é decrescente. Então existe uma assíntota horizontal aí na quantidade máxima de Bitcoins que pode ser minerado em 21 milhões de unidades, e uma assíntota horizontal também na quantidade na inflação, né, no crescimento da inflação, tendendo a zero do Bitcoin, que é exatamente o oposto do que a gente vê nas moedas tradicionais, as moedas fiduciárias. E aqui tem um gráfico bastante interessante que coloca o preço do Bitcoin, a quantidade de Bitcoin ofertada, né, aqui na esquerda. Então temos aquele limite máximo de 21 milhões de unidades de Bitcoins que podem ser minerados, diferente de outros ativos. Por exemplo, quando existe maior demanda, inclusive por ouro, que é um ativo muito escasso, novas formas de minerar o ouro podem ser feitas. Para o Bitcoin existe esse supply limite que não pode ser alterado de 21 milhões de unidades, por isso que essa oferta é tão inelástica. Então, diferente do Bitcoin, a base monetária das moedas fiduciárias como o real, como o dólar e outras moedas pode aumentar sem limites. Aqui vocês veem o M2, que é um agregado monetário do dólar, crescendo ao longo do tempo, e, consequentemente, o poder de compra do dólar vai caindo ao longo do tempo, que é exatamente o contrário do que a gente observa no Bitcoin, se analisarmos sob uma perspectiva de médio ou longo prazo. E aqui, novamente, né, x sobre 2... x sobre 4 e assim por diante, até x sobre infinito, né? Quando o número que está dividindo aqui tende a infinito, o resultado final tende a dar zero, e zero seria, né, teoricamente, o valor final de qualquer moeda fiduciária ao longo do tempo. Ou outra forma de dizer isso seria: as moedas fiduciárias tendem a perder poder de compra ao longo do tempo, pelo menos historicamente isso se repete, matematicamente isso faz sentido e logicamente
também. E aqui uma notícia, então, da Cointelegraph: Brasil imprimiu 30% de todo o dinheiro que existe no país em 2020, enquanto o Bitcoin reduzia a emissão pela metade. Então, é exatamente sobre isso que estamos falando. Do lado da oferta, então, existe um limite para o Bitcoin, diferente aí das moedas sociárias, não é à toa que o preço do Bitcoin vai se valorizando. Então, aqui, novamente, Bitcoin, né, a quantidade de moedas sociárias subindo e a quantidade de Bitcoins aqui permanece constante. Então, aqui se em cima o limite tende a infinito, né? O preço do Bitcoin, entre aspas, aí, vai subindo também. Então, isso falando sobre oferta do Bitcoin, agora vamos falar um pouco sobre a demanda do Bitcoin. E para entender a demanda do Bitcoin, precisamos entender sobre liquidez no mercado. Acima vocês estão vendo a taxa de juros nos Estados Unidos. Por que a gente está falando sobre Estados Unidos? Porque Estados Unidos ainda é a maior potência econômica mundial e acaba ditando o comportamento de todo o mercado. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico acima, a gente tem a taxa de juros, e quanto menor a taxa de juros, mais fácil é o acesso ao dinheiro, ou seja, menores são os juros, mais fácil é de ter liquidez no mercado. E, consequentemente, isso tem a ver com ciclos de recessão, que estão representados aqui em cinza. Então, vocês podem observar que sempre que a taxa de juros sobe, aí, pelo menos nas últimas décadas, houve uma recessão, e não é à toa, porque a liquidez diminui na economia. Isso tem a ver com ciclos aí da Bolsa de Valores, que aqui a gente está representando pelo SP500. Então, o que isso tem a ver com o Bitcoin? O Bitcoin, o preço do Bitcoin caiu bastante aí nas últimas semanas, meses, e isso tem muito a ver com a queda aí no preço do S&P, nas ações nos Estados Unidos, em todo esse mercado de risco, esse mercado volátil, e tem a ver também com o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o momento atual do Bitcoin tem a ver com isso, e a tendência é que o Banco Central dos Estados Unidos continue subindo a taxa de juros, pois, embora a expectativa aí de inflação tenha sido, né, maior do que o que de fato ocorreu, e por isso esse movimento positivo no Bitcoin nos últimos dias, é possível que o Banco Central dos Estados Unidos continue subindo a taxa de juros, pois a inflação ainda está alta nos Estados Unidos. Isso pode impactar o mercado de risco, e o Bitcoin, novamente, ainda está muito correlacionado com o mercado de risco. E aqui eu trago alguns outros gráficos para mostrar para vocês, muito interessantes aqui, e boa parte desses gráficos foram inspirados em um artigo que o Leta do Explica Bitcoin fez para a Livecoins, que ficou muito interessante e que fala sobre o NGU, ou Number Go Up, ou basicamente a tecnologia que faz com que o preço do Bitcoin aumente ao longo do tempo, e são exatamente esses fatores aqui que estamos elencando no vídeo. Então aqui é muito interessante, no primeiro gráfico aqui no canto superior esquerdo, mostra a adoção de tecnologias nos Estados Unidos, de várias tecnologias, né? E o Bitcoin, ele está seguindo uma tendência parecida com isso. Aqui no canto superior direito a gente vê a comparação da adoção da internet com o cripto aqui, né, ou Bitcoin, e a gente vê que a adoção do Bitcoin está muito parecida com a adoção da internet lá próxima dos anos 2000, o que é muito interessante. Ainda estamos muito cedo, aparentemente, e pode ter muito caminho ainda para o Bitcoin percorrer, subir, se valorizar e se consolidar como uma tecnologia revolucionária. Aqui no canto inferior esquerdo, desculpa, a gente mostra aí o exército do DCA que eu falei anteriormente, que seriam aquelas pessoas que vão acumulando bitcoins todos os meses, todas as semanas, sempre aumentando a quantidade de satoshis. Então aqui a gente tem os mineradores, aqui a gente tem aquelas pessoas que costumam fazer apenas trade com bitcoin, ou seja, estão tentando aumentar a quantidade de moedas fiduciárias, e aqui embaixo os chamados bitcoinheiros ou mãos fortes, que, independentemente do preço, compram Bitcoin. Se está mais barato, ainda melhor, pois aumenta a quantidade de satoshis aí, que é uma fração do Bitcoin, aumenta a quantidade de Bitcoins. E aqui, para finalizar então essa série de gráficos, no canto inferior direito, a quantidade de Bitcoins em endereços com menos de 10 Bitcoins. Então, está subindo a quantidade de endereços. Isso significa que tem cada vez mais indivíduos, cada vez mais pessoas acumulando aí esse ativo e vendo um potencial nessa tecnologia.
Recapitulando então, oferta e demanda impacta o preço de qualquer ativo, inclusive do Bitcoin, só que no Bitcoin, diferente das moedas fiduciárias, temos uma oferta extremamente inelástica, com no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoins, fora aqueles Bitcoins que foram perdidos, períodos de halving onde a inflação é decrescente, um exército de DCAs acumulando aí e diminuindo a oferta de Bitcoins no mercado, e do lado da demanda temos uma curva de adoção incrível e comparável, inclusive com a curva de adoção da internet do Bitcoin. Para fechar o vídeo, então, com um exemplo prático sobre tudo isso que falamos, por que o preço do Bitcoin subiu nos últimos dias? Porque a inflação foi abaixo do esperado, mas continua bastante alta. Então, apesar dessa recuperação no preço do Bitcoin, colocando ele em 24 mil dólares, a inflação ainda está alta nos Estados Unidos e, consequentemente, é bastante possível que o Banco Central dos Estados Unidos continue subindo a taxa de juros, impactando aí o mercado de renda variável e, consequentemente, do Bitcoin. Então, é um momento em relação a preço de cuidado aí com possíveis quedas no futuro, no curto e médio prazo, mas pensando no longo prazo, então, os fundamentos estão cada vez mais consistentes e é sempre melhor comprar Bitcoin barato do que Bitcoin mais caro. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e mandem esse vídeo para aquele seu amigo que está começando agora, quer entender mais sobre os fatores que impactam no preço do Bitcoin e, consequentemente, das criptomoedas, pois o Bitcoin acaba ditando aí o preço de todo o mercado cripto, digamos assim. O Bitcoin é muito distinto desse mercado e eu recomendo bastante que, se vocês se interessam pelo tema, comecem estudando sempre pelo Bitcoin. Então é interessante, assim como o mercado financeiro tradicional impacta o preço do Bitcoin, o Bitcoin acaba impactando o preço das outras chamadas criptomoedas. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de conferir as redes aqui do Quem é Satoshi, que vão ficar na descrição. Vejo vocês na semana que vem, então, com mais informações e atualizações e gráficos sobre o mercado. Falou, até mais, até o próximo vídeo e tchau, tchau.